Olá, olá, uma boa tarde para você. Mas uma boa tarde animada, ok? Vamos conferir aí como está o som, se está tudo ok. Estamos só esperando para ver aí a nossa, dos bastidores, a Lelê, para que ela nos dê ok, para ver se está tudo certo no som, imagem, né? E aí, Helena, tudo certo? Então tá, já deu ok para nós aqui. Que bom saber que mais uma vez estamos reunidos no amor de Jesus Cristo. É como Paulo diz, unidos, reunidos no amor de Cristo. Por isto, quero nesta tarde me unir o meu coração com você nesse amor e mergulharmos nessa espiritualidade do bem. Sabe a espiritualidade do bem? Não é? Aquela aonde nós recebemos aquilo que é bom. Sabe por quê? Porque Deus é bom em todo momento. E em todo momento Deus é bom. Todo momento Deus é bom. Isadora, hoje está estridente a voz, né? É o Espírito Santo. É a graça de Deus por nós. Quero mandar dizer o pessoal lá de Conquista, o pessoal de Tapetinga, na Bahia, Feira de Santana também, que pediu oração. Né? O pessoal de Minas, né? De Teófilo Otônio, também, que entrou em contato, São Paulo, muitas cidades do interior de São Paulo também, não é? E até mesmo cidade adjacente ao centro da capital de São Paulo. Cidades do Paraná, também estado do Paraná, cidade aqui do Rio Grande do Sul, cidades aqui próximas, os nomes assim, é tão complicado me lembrar todos os nomes, mas o pessoal do Rio Grande, estou falando dos estados onde as pessoas entram em contato conosco, pedindo a oração. Aqui de Santa Catarina, precisam dizer, muitas pessoas próximas. E nesse momento eu falo com todas as mães. Você mãe, você criança, você mãe, você alegria, você paz, você dádiva de Deus, não é? Você amor, não é? Você aquela cooperadora do Pai, né? Então assim, quero entregar todas as pessoas que estão nos leitos de hospitais, UTI, né? Aqueles que estão nos pronto-socorro nesse momento precisando de um atendimento, outros que estão nas ruas, nas calçadas, frio, sede, fome, sem abrigo, tá? Pessoas que pediram e esperam a misericórdia de Deus. Peço ao Senhor que toque nos enfermeiros, médicos, não é? Os nossos governantes, que abram o coração, não é? Para as necessidades do seu povo. É uma palavra de poder, é uma palavra de misericórdia, é uma palavra de providência que o Senhor traz para nós nessa tarde. Por isso, uma boa tarde mesmo para você. Uma boa tarde para todos nós. Que a luz do Senhor venha sobre nós nessa tarde, encha os nossos corações, abrindo os nossos ouvidos, a nossa mente, para ouvirmos a palavra e o que o Senhor quer falar e dividir com todos nós esse tema maravilhoso que Ele preparou, que Ele escolheu para o dia de hoje, para o sábado de hoje, para a live de hoje. E assim também eu não posso deixar de dizer, todos aqueles servas de vocês, mulheres servas de Deus, que se proporam na missão, na caminhada, não é? Vocês que servem o Senhor numa empresa onde você trabalha, em casa, não é? Você, mulher, o Senhor tem muito para falar com você. Não que não tenha comigo, com os homens, mas é algo muito especial. O Senhor quer muito falar com mães e todas aquelas mulheres que trabalham. O tema da live de hoje é aprender com Maria. Viu que especial? Como é lindo? Aprender com Maria. E há algo muito profundo dentro disso. Porque muitas vezes nós olhamos para um evangelho, olhamos para um texto bíblico, até mesmo um versículo, uma passagem. Outros vêm dizer, eu já li a Bíblia 10 vezes. Já ouvi pessoas chegar para mim, olha, eu já li 15 vezes. Não é? Então assim, tem pessoas que lê. Não é isso que o Espírito quer. O Espírito Santo quer que você leia e que você medite a Bíblia no mesmo Espírito que ela foi escrita, que é Ele. Né? Portanto, o tema de hoje, aprender com Maria, tem uma profundidade tão grande dentro de um texto, de um evangelho, de uma passagem que você já leu e já ouviu muitas vezes, eu acredito nisso. Mas hoje o Senhor quer algo especial dentro desse texto e contexto para você, para mim, para nós. Para quê? Essa palavra vem com uma forma de reedificar, de transformar, de elevar e
abrir as comportas dos céus. Isso eu te garanto. Garanto mesmo pela fé que eu tenho no meu Senhor. O seu Senhor. O nosso Senhor. Por isso, neste momento, o Evangelho de Jesus Cristo vai ser narrado por nós segundo São Lucas. O Senhor vem neste momento falar conosco. Por isso assim você pode dizer, pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você possa, antes do Evangelho, dizer assim, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ouçamos então. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versos 28 a 56. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é dita por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, e a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim a mãe do meu Senhor? Pois, assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse: Minha alma glorifica o Senhor, e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despiu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão
e sua posterioridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendito seja Deus por esse momento de graça, de bênção e de paz. Qual a profundidade que tem essa palavra nos tempos em que estamos vivendo? E muitas pessoas olhando para dentro da sua situação num tempo de miséria. Veja, miséria que o mundo está enfrentando. Imagina, olhe agora para dentro da sociedade onde você mora, rua, bairro, cidade, estado, país. Imagine os países circunvizinhos, adjacentes. Tente olhar nesse momento dentro daquilo que é sabido por você, dentro daquilo que é conhecido por você e dentro daquilo que você tem ouvido e visto. Redes sociais, mídias abertas, enfim, notícia escrita, falada ou por audiovisual. A miséria que está acontecendo hoje em muitos lugares. A miséria hoje, não é, da discriminação, misérias de ódio, de raivas, misérias de falta de aceitação, de compreensão, de respeito, não é? Miséria do racismo. Há tantas misérias acontecendo hoje e também há a grande miséria que muitos países sofrem e o nosso também, por que não em muitos lugares, misérias da fome. A fome material, do alimento real, daquilo que sustenta o corpo para que o ser humano esteja em pé pronto para glorificar o Senhor. E que é uma dádiva dada por Deus, da terra plantai, da terra colhei, alimentai e multiplicai. Veja, quantas misérias há dentro do tempo que estamos vivendo e o povo esperando daqueles chamados poderosos uma dádiva, um olhar de misericórdia, de justiça e de amor. E o que esse evangelho, o que esta passagem, o que esse texto, o que esta mensagem tem a ver com tudo isso? E o tema da live, aprender com Maria. Querido e querida, é tão profundo e o que o Senhor nessa tarde nos traz dentro desse tema, porque você observa e é preciso entender. Se eu fosse entrar com você um pouco mais profundo aqui, a live não daria 1 hora, daria 2, mas não posso. Mas eu quero dizer para você que Maria de Nazaré, como diz a própria palavra, não é? A Virgem de Nazaré. E Nazaré, presta bem atenção nisso, Nazaré era um lugar, vamos dizer assim, uma zona rural afastada, muito bem afastada, não é? E como se fosse algo de passagem. Aos olhares de muitos da época, teria como aqueles que falam hoje, curva de rio. Por quê? Era colonizada entre mais ou menos entre 300 a 600 pessoas, Nazaré. Era mais ou menos entre 300 a 600 pessoas, era a comunidade de Nazaré. E o que acontecia nessa comunidade de Nazaré? Era um povo, era uma mistura de culturas. Era uma mistura de povos diferentes que ali acharam para conviver junto. Viviam da pesca, mais ou menos da agricultura ali e de ovelhas. Criações de ovelhas. Era um povo simples, a vida simples, e vamos dizer assim, chamado, à vista daqueles da época, os favelados. E você vai compreender como tinha toda uma discriminação com o povo de Nazaré. Com aquelas pessoas que era tido, mora onde? Nossa, lá naquele lugar, não é? É como muitas vezes quando olha para o Rio de Janeiro, mora onde? Na favela da Rocinha. Meu Deus, credo em cruz, muitos fazem isso. Mora lá no céu. É porque são discriminados pelo local que mora. Pessoas que são discriminadas pela rua que mora, pela casa que mora, o bairro que mora, da localização. Nazaré era um lugarejo, vamos dizer assim,
uma colônia de casas de pessoas discriminada pela visão daqueles chamados judeus, os doutores da lei, os conhecidos escribas e vamos dizer assim, os fariseus. Era um povo discriminado, um povo chamado pobre, paupérrimo, não é? Aonde não tinha conhecimento de cultura, apesar de ser um povo de várias culturas, não tinha conhecimento. E era por isso um povo discriminado e um povo pisado pelos demais. Mas então corria-se a notícia. Veja, mas Edson, onde você quer chegar? Já vamos chegar em nós, na nossa causa hoje. Mas por que, então, dentro desse contexto, havia o anúncio dos profetas anteriores que narrava já o nascimento do Messias, como o profeta Isaías diz, como outros profetas que anunciaram a vinda do Messias. E era esperado, e corria-se no coração daqueles que se achavam os conhecedores espirituais, os conhecedores da lei, achava que seria entre uma mulheres daqueles do clã, da alta sociedade, das grandes metrópoles, daqueles que viviam dentro dos templos, chamados templos. Era esperado ali, porque a razão humana hoje é isso. Hoje você vale pelo lugar que você frequenta, o local que você vai. Ah, você frequenta onde? A matriz. Ah, lá sim. Você frequenta onde? Aquela capela lá. Ah, mas vamos na matriz. Então, existe até mesmo uma certa discriminação de formas de buscar a Deus na visão de outros. Não entende que o Senhor se encontra na simplicidade. E por ser assim, Deus estava olhando justamente na visão contrária daquele povo. Sabe o que eu quero dizer para você? Comece a olhar já para a rua que você mora. Você que muitas vezes olha a tua casa, você vê pessoas, nossa, mas isso e aquilo. O Senhor está olhando para a sua simplicidade. Já pega nesse início. O Senhor está olhando a forma. Não se preocupe, olhe para a sua casa e glorifica o Senhor. Olhe para a sua rua, glorifica o Senhor. Para o seu bairro, a sua cidade, glorifica ao Senhor. Porque o olhar do Senhor vem na contramão dos olhares das razões humanas, de visão de ostentação. E o que Deus faz? No plano do Senhor, Senhor já estava ali, aonde era um povo discriminado. Deus escolhe alguém de Nazaré. Deus vai escolher justamente alguém de Nazaré e manda o anjo anunciar alguém de Nazaré. E é tão maravilhoso quando ouvimos isso. Para você ter uma noção, o que era Nazaré, nós podemos dar assim um pequeno salto no Evangelho de São João, de Jesus Cristo segundo São João, no capítulo 1, versos 45 e 46, ouça o que era Nazaré. Olha como eles viam Nazaré. Felipe encontra Natanael e diz-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu Natanael: pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Você imaginou? Você imaginou que humilhação? Pode por acaso daquela favela pode sair alguma coisa boa? E diz Felipe, retrucou. Quando a palavra diz retrucou, Felipe deve ter se enchido de força e Felipe diz para Natanael: venha ver, venha ver. Perdoe. O Senhor nesse momento deve estar olhando para muitos de vocês você que vive às vezes uma vida de simplicidade. O anjo está dizendo: Senhor, olha ali. O Senhor está vendo
o que os homens não veem. A sua dor, a sua tristeza, a sua espera dentro da sua fé. Que Maria tinha fé. Uma menina dentro de uma família cristã mantinha a fé. E ali o Senhor manda anunciar. Nessa tarde eu quero dizer a você que essa palavra é para você, para mim, para nós. O Senhor manda anunciar que aonde você está, dentro da sua vida simples de espiritualidade, o anjo vai visitar você. O anjo do Senhor vai visitar você nessa tarde, porque se muitos dizem, é nessa família, nesta família vai ter alguém que presta. Talvez muitos olham, e talvez você é criticado, talvez por uma situação do seu pai, da sua mãe, ou de um irmão, ou de um parente, talvez por causa de um nome. Eles te rotulam porque você faz parte de um bairro, ou de um lugarejo, ou de um grupo, ou de uma família. Que por causa de uma queda, de uma fraqueza, e você paga um preço. O Senhor vem justamente na contramão da falta de amor. Da falta de amor. E aonde eles diziam, pode vir alguma coisa de boa de Nazaré? Felipe diz, venha ver, o Salvador veio de lá. Deus vem manifestar, a sua força na sua situação, nessa tarde, dentro desta palavra que Ele anuncia para você nesta tarde. Você observa, sabe qual foi a resposta de Maria? Veja a resposta de Maria. Ela, sabendo como eles eram vistos, ela responde no versículo 46, minha alma glorifica ao Senhor. Imagina a alegria. Ela estava falando, olha como eu estou feliz. Aí no versículo 51, ela diz, manifestou o poder do seu braço, desconcertando corações dos soberbos. Olha, desconcertando os corações dos soberbos. O que o Senhor está dizendo hoje para ti? O Senhor vai desconcertar aqueles que dizem que você não dá certo. Aqueles que muitas vezes, aquelas pessoas que te olham e te diminuem, muitas vezes no seu trabalho, na sua profissão, naquilo que você faz, quando você se dedica, você dá o seu amor, você dá atenção e você não tem recebido. Diz a Maria, desconcertou os corações dos soberbos, derrubando do trono os poderosos e exaltando os humildes. Olha a resposta da oração dela de alegria, exaltando os humildes. Aí o que ela diz no versículo 53? Saciando de bens os indigentes e despedindo os ricos de mão vazia. Que ricos? Do orgulho, do eu sei, do eu sou, do eu posso. Saciando de bens os indigentes. Que indigentes? Como eles eram vistos em Nazaré. Como é que muitas vezes você se sente vista ou visto pelo outro e pela outra? A palavra que o Senhor nessa tarde vem trazer para crescer no seu coração, na sua alma, nesta tarde, é uma palavra poderosa de amor que o Senhor quer entronizar no seu coração. Veja, vamos ver nessa passagem que Maria, aconteceu o que dentro desse texto? Você percebe, como você ouviu a leitura, proclamada por Isadora, você viu que Maria, ela toma posse. Primeira coisa, ela toma posse da palavra. É algo maravilhoso, que é algo que tem que ficar já como, não é? Dentro do processo todo teve outra situação, mas algo que marcou para mim, ela tomou posse da palavra. A questão é, quando a palavra está sendo pregada, você toma posse? Quantas vezes você já ouviu esta mensagem do Evangelho de São Lucas no capítulo 1? Você tomou posse para você? Você tomou posse que a sua alma pode também glorificar ao Senhor e teu espírito exultar a Deus pela alegria que você sente, pela graça e por tudo que Ele tem feito para você? Você tomou posse da palavra quando diz que você vai dar certo? Você tomou posse da palavra quando diz que Deus te ama e que você vai vencer essas barreiras pela sua fé? Ou você é superficial, está em cima do muro, toma posse, está
tá com o fardo, deixa o fardo na igreja, mas pega ele de volta. Entrega o fardo na oração, mas pega ele de volta. Maria tomou posse da palavra. Isso ficou marcado para mim, porque ela diz: eis então aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, a tua palavra, o teu poder, a tua força. Por isso o tema da live é aprender com Maria. Maria, aprender o sinal abaixo de Deus, os maiores sinais do céu para nós. Aprender com Maria, tomar posse da palavra que chega no teu coração. Quantas lives, nossa, você já ouviu? Quantas missas celebradas, pregações nas redes sociais de grandes padres maravilhosos, de pessoas ungidas também que vêm anunciar a palavra. Me diz, você tem tomado posse da palavra? É a pergunta que o Senhor não faz só para você, o Senhor faz para nós. O Senhor pergunta nessa tarde para nós: você tem tomado posse quando eu digo, quando você lê, quando vem uma palavra que você se emociona? Nós somos muitos e sermos levados pelo emocionalismo. Maria se emocionou sim, mas dando uma resposta de uma vida de fidelidade que ela já vivia com a sua família. Mesmo discriminada aos olhos de muitos, mas agraciadas por Deus. Assim que o Senhor quer que você, nós nos vemos diante dele nesta tarde. E ela toma posse da palavra. E ela, naquele momento que ela toma posse na palavra, ela assina um contrato com Deus. Quando ela diz sim. Você viu? Ela assina o contrato, ela protocola no cartório do Espírito que estava nela. O Espírito Santo selou ela naquele momento e ela assina o contrato, diz sim, Senhor. Eu aceito. Eis aqui a serva. Querido e querida, esse é o processo, esse é o momento forte que o Senhor traz já nesse início para nós. É você e eu, nós assinarmos esse contrato de sermos também fiel à sua promessa, à sua palavra, fiel na oração, fiel no respeito, fiel na fé. Não buscar adorar as coisas mundanas, procurar realmente reconhecer o que Jesus diz no Evangelho. Não vos preocupeis com o que haver de beber, comer e vestir. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifa, no entanto vosso Pai as alimenta. Será homem de pouca fé que não vale mais do que uma ave? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo eu vos darei acréscimo. Ele ainda diz: olha lá os lírios do campo, nem Salomão com toda a sua plenitude de riqueza teve, se vestiu como um deles. Basta cada dia o seu cuidado. Basta cada dia estarmos com o Senhor. Veja, no versículo 38, Deus diz para ela, ela diz: eis aqui a serva, isto é, quero estar em ti, Senhor, como tu estás em mim. Eu quero estar em ti como tu estás em mim. É maravilhoso neste momento a gente poder entender o que a palavra está nos chamando nesta hora. Quando ela diz: eu quero estar em ti como tu estás em mim. Porque é isso que eu entendo. Quando ela diz: eis aqui a serva, isto é, eu estou em ti a partir de agora, como tu veio estar em mim. No versos 28, Deus diz: eu estou com você. Como? O anjo disse: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Deus é. Sabe o que quer dizer nessa tarde para você? Deus é nessa sua situação. Eu não sei qual é os desafios, seja na vida profissional, material, familiar, social. Se de repente é na afinidade sentimental, ou uma dor na carne, uma enfermidade, enfim. O Senhor é com você. O Senhor é. Como o anjo disse a Maria: ave, ou agraciada, você é abençoada. Deus é com você. Deus é contigo. É isso que o Senhor nessa tarde quer que você e eu tomamos posse. Maria toma posse nesse momento da palavra. E quando ela toma posse, veja, naquele momento que ela toma posse, ela não entende muito.
Quantas vezes a palavra vem e você também não entende? Muitas vezes as palavras vêm, é anunciada uma leitura que você faz, ou alguém vem e fala algo para você, você não compreende muito. Você de repente não entende. Sabe o que Maria fez quando ela não entendeu? Ela não fugiu, saiu da igreja depois falando, não, eu saí, estou procurando outra coisa, sabe por quê? É lá tudo errado. Você muitas vezes sai de onde você está sem tirar suas dúvidas. Para de longe depois ficar criticando tal isso, tal aquilo. Maria não entendeu no primeiro momento também. Ela ficou confusa também. Sabe o que ela fez? Ela não fugiu, ela não abandonou, ela não criticou, ela não duvidou. O que ela fez? Como se fará isso? Ela buscou uma resposta. Ela ficou onde ela estava. E perguntou, como se fará isso? O anjo disse para ela, primeiro, não tenha medo. Veja, não tenha medo. Quer dizer, dentro desse medo, para de reclamar. Não tente reclamar. Não perturbe o teu coração. Está recebendo o recado que o Senhor está te dando nesse momento? Aprender com Maria. Ouvir a palavra que muitas vezes mesmo que você não entende. Deus disse. Em outras palavras, o que o Senhor... Quando o anjo disse para ela, não temas. O que Deus estava dizendo para ela? O que Deus está dizendo para você, para mim e para nós? Estou no controle. Não temas. Ele está dizendo, eu estou no controle. É eu que vou fazer. Não foi isso que Jeremias, quando falou para o Senhor disse, vai, ele falou, não, Senhor, eu não sei falar. Mas Jeremias, não, Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não entendo nada. Aí ele diz, Jeremias, sou eu que falarei em ti. Vai. E ele diz, eu não sei falar. Já cantou aquela música? Já cantou? Então veja, o Senhor foi e disse para ele, Jeremias, pare, sou eu que falarei em ti. Portanto, neste momento, o Senhor está dizendo dentro dessa palavra, eu estou no controle. Foi isso que o Senhor disse para Maria, é isso que o Senhor está dizendo para você, para mim, para nós. Eu estou no controle, é eu que controlo a sua vida. Mas controlo quando você me permite, quando você me chama para parceria, quando você me chama para andar de mãos dadas, quando você assina um contrato de fidelidade. Você compreende? Como essa palavra é forte para nós que estamos buscando vivenciá-la nos dias, nos tempos, nessa hora agora de misericórdia que o Senhor traz para nós. O Senhor está dizendo o quê? O que Ele queria dizer também? Crê em mim. Derrame em mim, descanse em mim. O que o Senhor mandou dizer para Maria, não tema, descanse em mim. E ele disse para ela o quê? O que ele estava dizendo para ela? Sabe por quê, Maria? Porque não há ninguém como você. Nazaré, lá em Nazaré, não há ninguém como você. Você sabia que não há outro como você? Outra como você? O que o Senhor diz lá em Isaías 43? Eu te aprecio e te amo e te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar o fogo, não te queima, as águas não vai te afogar. Eu estarei contigo. E eu diz o quê? Porque eu te aprecio e te amo. Você acredita nisso? Você toma posse dessa palavra? A pergunta que o Senhor faz nessa tarde. Nós podemos olhar a atitude de Maria e tentar tomar posse e dizer, eu também, Senhor, quero descansar em Ti, como Tu pedes que eu descanse o meu coração em Ti. Deus diz, não há ninguém como você. E o que ela faz? Ela lá, no Magnífica, no versículo 48, ela diz assim, todas as gerações me proclamarão bem-aventurado. Todas as gerações, gerações, todos os povos me proclamarão bem-aventurado. Sabe por quê? Porque ela entendeu que quando o anjo falou com ela,
não foi o anjo. O anjo foi um porta-voz do Criador. O que o anjo falou saiu primeiro da boca do Criador. Então, antes de alguém, humanamente, comedor de feijão como eu e você, tentar diminuir o nome de Maria, lembre-se, o Criador exaltou o nome dela primeiro. Foi ele que disse primeiro, ave cheia de graça. Mulher. Ave, Eva ao contrário. Mulher, vida, cheia da graça. Estou com você. Deus primeiro. Deus primeiro, porque o anjo veio amando de Deus. Então eu não posso dizer, eu, Edson, hoje, dizer que eu tenho o Espírito Santo em mim e diminuir o nome de Maria. Em Deus não há duplicidade de entendimento. Dúbio, quero dizer. Deus é uno. Ele é reto. Reto. Uma palavra. Uma palavra. É maravilhoso quando olhamos para dentro desse contexto e olhamos a palavra que o Senhor anuncia. Maria se torna aí um ponto de referência. A partir daí, ela se torna ponto de referência. Por quê? Porque começaram muitos a olhar para Maria. Muitos olhar para ela. E a ver ela diferente. Ver algo diferente acontecendo. Mesmo que aqueles que queriam perseguir, diminuir, por não entender qual era a promessa de Deus, o acontecimento daquela época, que é tanto que ela teve que sair, mesmo aqueles, de uma forma, mesmo pejorativa, voltavam os olhos para ela. Algo diferente. A que estou criticando, estava voltando para ela. Jesus disse certa vez, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Deixe que fale. Olhavam, esta mulher é algo. Ela começou a incomodar. Você incomoda? Veja, a pergunta que o Senhor faz para mim e para você, você incomoda? Mas o incomodar não de ser intransigente, de fanático. Não é do fanatismo. Você incomoda com a fé simples, suave, mansa, amorosa, uma fé ação como foi sábado passado, ou oração, uma fé que há uma multiplicidade de entendimento, de entronização, de entendimento, de respeito, de ação fraterna. Você incomoda? Maria se tornou referência. O Senhor está querendo olhar para você e para mim e Ele deseja isso, que nós sejamos ponto de referência. Por isso o tema da live é aprender com Maria. Maria tranquilizou, pois entendeu que Deus estava no controle. Que maravilha! Que maravilha! Tem pessoas que às vezes fazem um compromisso e até entendem por 1, 2 dias, 3 dias, 4 dias, mas na primeira esquina, no primeiro muro, lá no serviço, aonde está? E aí como é que tá as coisas? Ó, não sei o que eu faço mais, tenho orado tanto, tá tão difícil, eu ando tão nervosa, não entregou. Catou o fardo de volta. Maria se tranquilizou, porque estava passando por um momento de ataques. Muitos não compreendiam, mas o que ela entendeu? Ela estava sendo perseguida, em muitas situações, porque foi anunciado, mas veja, ainda que Zacarias veio dizer para ela logo depois, uma espada vai ultrapassar o seu coração. Mesmo assim, ela manteve sobriedade na oração, na fé. Sabe por quê? Porque ela entendeu quem é que estava no controle da vida dela. É isso que Deus quer de você, de mim, de nós. Entender que Ele está no controle. Você compreender que é Deus que está no controle da sua vida. Deus faz o quê? Deus surpreende. Não é verdade que Deus surpreendeu Maria? Como ela podia imaginar que seria ela? Aquela menina de uma família, Joana e Joaquim, seus pais. Ela poderia imaginar que seria ela. E Deus a surpreende. Nessa tarde,
Nesta passagem, o Senhor está te surpreendendo e dizendo para você: estou no controle. Você crê? Estou no controle. Você tem fé? Você realmente assinou um contrato de fidelidade comigo? Você se colocou como servo, como serva? Você se prontifica a testemunhar o meu nome e não se envergonhar de mim? Então você assinou um contrato. Que Jesus diz: aquele que envergonhar de mim, também me envergonharei dele diante do meu Pai. Portanto, você assinou um contrato de cristão? Então, tranquilize, o Senhor está dizendo. A mensagem que o Senhor está dizendo, a surpresa do Senhor nessa tarde, tranquilize o seu coração. Tranquilize. Olhe para a tua prova e diz: você é grande, mas o meu Jesus é imensamente maior. Portanto, eu sou dele e ele é meu. Eu assinei um contrato com ele. Logo, tudo isso passa. Passa. A tempestade passa. Já já a bonança vem. Você crê nisso? Vai dizendo: eu creio. Vai tomando posse. Maria tranquilizou dentro desse processo. Ela entendeu o controle de Deus, porque Deus surpreendeu. E ele diz para ela: você vai ter um filho. Olha só que interessante. Você vai ter um filho. Lembra da mãe de... a mulher de Abraão? Ah, já estava. Com quantos anos foi ter um filho? A mulher de... Mãe de Samuel? Ana. Lembra? Quantas meninas, quantas mães. Certa vez cheguei num lugar e uma menina disse para mim: não adianta. E ela está meio que já renunciando à situação de filho. Porque, e eu disse: vai ter. Ela disse: Deus me livre. Não adianta mais. Tanto que o meu marido, ele é uma cidade de Jacarezinho. Se ela quiser, na próxima live eu dou o nome dela, mas... E ele disse, justamente, até mesmo por causa do filho. Não, eu falei isso. O meu marido está usando preservativo. Eu falei: manda ele duplicar. Manda ele, em vez de usar, desculpa o que eu vou dizer para você aqui agora na live. Se ele está usando uma camisinha, manda ele usar, põe 5. Sabe por quê? Não vai adiantar. Você não pode usar e você pode se defender do jeito que você quiser. Vai ficar grávida. O Senhor manda dizer para você. E sair do recinto de trabalho dela. E sair do recinto. Porque eu sei que para Deus nenhuma coisa é impossível. Porque assim está escrito. Dias depois, a irmã dela chega na minha casa. Ed, nem te falo, minha irmã tá que tá. Tá grávida. Falei: grande novidade. Eu sabia desde o primeiro dia. O Senhor de repente está falando para muitas que têm dificuldade. Ele vai te surpreender. Serás abençoada. E você, meu querido, abençoado também como José. A incumbência de um pai. Uma grande missão. Uma missão enorme. E Deus disse para ela, para Maria: você vai pôr um nome, e o nome dele é Jesus. Você vai pôr o nome dele de Jesus. Veja, até o nome já veio. Sabe por quê? Porque o seu nome, o meu nome, o nosso nome está escrito, segundo a palavra, no coração do Criador. É aquele nome. Viu? Deus, a palavra diz que Deus te chama pelo nome. Se você tem um apelido, né? Seu nome é Joaquim, mas te chamam de Pinduca, não é? O Zé da Bota. Te chamam de, não é? É o pescador. Não, o Senhor te chama pelo nome de Joaquim. Se o seu nome é Felipe, te chamam de Fê, o Senhor não chama você de Fê. O Senhor chama de Felipe. O Senhor te chama pelo nome, porque o seu nome é abençoado. Agradeça ao Senhor nesse momento. Fala: Jesus, obrigado pelo meu nome. Jesus disse para Maria:
colocarás um nome. O nome dele é Jesus. Imagina, o Senhor foi dando o passo a passo para ela. O Senhor quer coordenar, porque o Senhor disse, eu estou no controle, disse para Maria. Por isso ele disse, não temas. Nessa tarde o Senhor está dizendo para você, não temas. Presta atenção nisso, esse filho, presta atenção no que eu vou falar para você agora, é muito importante. A unificação, isso é para o teu crescimento, para aqueles que muitas vezes minimizam, para aqueles que muitas vezes não entendem a unidade e o entendimento entre uma mãe e um filho, a ligação que tem uma mãe e um filho para o resto da vida. Eu quero que você tome posse do que eu vou dizer agora. Para aqueles que muitas vezes minimizam e querem, veja bem o que eu vou dizer, distanciar Maria de Jesus. Quer distanciar. Ah, Jesus, Deus, ela é uma qualquer. Veja o que a ciência agora humana nos traz dentro de um processo de entendimento e você leva isso. A pergunta que eu digo para você, Jesus foi gerado no ventre de Maria, ok? Jesus foi gerado, nós somos criados por Deus, Jesus gerado no ventre de Maria, né? Jesus recebeu todo o processo de gestação, como qualquer mãe, no ventre de Maria. Nasce o menino, com todo o processo. Maria cuida daquele bebê como todas as mães cuidam do seu filho. Jesus cresce. E só aos 30 anos começa a missão. Mas até aí, até os 30 anos, ali do lado da mãe. Quero que você entenda isso. O que a ciência nos traz? Prega isso, entenda agora, para aqueles que querem não entender a ligação entre uma mãe e um filho. Você, mãe, que muitas vezes se sente machucado ou machucada. Olha o que a ciência nos traz. Estudos, segundo a ciência, científicos, relata, eu até anotei alguma coisa, que existe uma célula chamada microquimerismo. Se você já ouviu isso, parabéns para você. Se você não ouviu, ouça agora. Existe uma célula descoberta pela ciência, a partir do século XX vieram estudando isso. Essa célula chama-se microquimerismo. É um termo científico, essa célula. É uma célula, veja, é uma célula viva que permanece no corpo da mãe após o término da gravidez pelo resto da vida. É uma célula que permanece no corpo da mãe após a gravidez pelo resto da vida, segundo a ciência. Essa célula é uma célula viva. Descobriram que é uma troca, veja, o que a ciência descobriu? Que acontece durante o processo da gestação uma troca dessa célula chamada microquimerismo, um intercâmbio de célula do filho para a mãe e da mãe para o filho. A ciência descobre isso e vê isso, não é? É uma célula que vem nesse processo de uma forma de um intercâmbio do filho para a mãe e da mãe para o filho, a partir do momento da gestação, e quando ao nascimento a mãe transmite uma célula da mãe para o filho e do filho para a mãe para o resto da vida. A biologia entra dentro do processo e explica que é uma população de células que vai de um para o outro. São células chamadas células binárias, de um para o outro. Essas células, presta atenção, podem ser encontradas nas correntes sanguíneas, cérebro e outros órgãos. Presta atenção nisso. Estudos estão mostrando que as células do bebê ultrapassam até mesmo a barreira da placenta e do cordão umbilical.
a célula do bebê. A célula daquela criança ultrapassa a barreira da placenta e do cordão umbilical do bebê para a mãe. Está conseguindo viajar dentro disso? Está conseguindo entender dentro dos laços sanguíneos ali? Dentro desse processo, veja, essas células são correlacionadas nos laços emocionais. Veja, são correlacionadas no laço emocional. Você entende que por que muitas mães, às vezes o filho está lá, está aqui em Santa Catarina uma mãe, e o seu filho está lá no Acre, e de repente algo acontece, a mãe, ai meu Deus, tem que ligar para o meu filho. E tem que ligar porque mãe sente, você já ouviu isso? Você sabe disso. Porque mãe sente, a ligação entre uma mãe e um filho é tão poderosa que a mãe sente a dor de um filho antes que aconteça. A mãe sente a tristeza. Uma mãe, ela olha no filho e sabe se o filho está bem, se o filho está feliz. Uma mãe, muitas vezes, é tida pelo filho, por filhas, de chata, de intransigente. Ah, mãe, não me enche o saco, mas filho, estou vendo que... A mãe sabe. Diz a ciência que essas células vêm nos laços emocionais. Você consegue compreender a ligação de Maria com Jesus? Você consegue entender que nas bodas de Caná, ela olha para ele, e fala, a solução está ali. Ela vendo a situação e ela vai resolver e ela vai falar porque ela sabe quem era o filho. E o filho sabe. E ele atende porque era a mãe que pediu. Você consegue compreender por que Zacarias disse uma espada ultrapassará o seu coração, disse para Maria? Porque a dor do filho seria a dor da mãe? Porque cada chicotada que ele tomava, uma mãe que sofria. Você compreende, você que muitas vezes quando maltrata a sua mãe, quando você espezinha, quando você despreza, quando você abandona, quando você coloca lá no asilo, quando você deixa ela no quarto, você está chicoteando sua mãe? Uma espada ultrapassará o seu coração, disse para Maria. E a dor, e todo o sangue que escorreu na cruz, sangue que tinha o microquimerismo, o sangue dela, o sangue do filho, tirado por ela. Ali estava o Cristo homem, frio, sede, fome, agonia, mas Deus, todo aquele sangue que Pedro diz, pelo sangue de Cristo somos curados, pelas suas chagas somos curados. Você consegue compreender? Você consegue compreender que por mais que tentam dizer a palavra, a Bíblia, dizer as questões espirituais, o homem se aproxima cada vez mais do Senhor? Para que você possa mergulhar dentro disso. Veja o que diz ainda. Há estudos que mostram que essas células microquimerismo protege doença também imunizante em defesa da mãe. Veja, as células do filho vêm como uma forma de imunizante em defesa de várias enfermidades para a mãe. E como é que o sangue de Jesus tem poder? Você consegue compreender a profundidade desta palavra? É isso, Isa. Sim, e quando nós entendemos e vemos tudo isso, nós vemos essa relação e como que é forte, como é especial. Quando o primeiro contato do anjo com ela, ele já mostra, né, que o Senhor estava com ela, que ela era bem vista, que ela era cheia da graça, como a gente estava trazendo. Isso nós olhando para nossa vida, para nossos testemunhos, para as coisas que acontecem, para a nossa interação com o Senhor, nós vemos que os primeiros momentos, os primeiros encontros de nós com o Senhor, ele vem
vem exatamente falar aquilo que nós precisamos. Ele vem mostrar para nós, através da sua palavra, o que acontecerá no decorrer da nossa caminhada, do nosso ir. Então é muito bonito quando nós vemos esse processo, que o anjo vem mostrar que ela era escolhida, que ela era e é especial, que ela não era uma qualquer realmente, que a sua atitude, que a sua permanência no Senhor, que o seu processo de estar diante do Senhor como serva, sua entrega, fez ela especial, fez ela ter um diferencial. E por isso que é muito interessante esse tema, que é aprender com Maria, é usá-la como espelho, como seta, assim como ela fez do seu próprio filho. Então muitas vezes nós temos na nossa vida pessoas, né, que nos inspiram, né? É um pai, uma mãe, é um tio, uma tia, é um professor, uma professora, ou alguém, né, da sua área de trabalho, né? Se você é médico, às vezes um médico renomado, você vê os estudos, acompanha e te inspira, e várias outras áreas também tem as suas inspirações. E nós, como servos cristãos do Senhor, nós principalmente mulheres, olhando o processo de amor de Maria, de caridade de Maria, de entrega de Maria, de realmente a essência feminina, de docilidade, de calmaria, né? O processo de mãe que Maria foi e é. Então olha que interessante, quando nós vemos todo esse processo, nós vemos que ela mostra um processo de humildade que não acontece muitas vezes conosco desde o primeiro momento. Porque quando o anjo sauda ela assim, por essa relação geográfica e histórica, como a gente estava contando, de Nazaré ser uma cidade colocada à margem, né, marginalizada, espizinhada, né, apontada, como Edson leu para nós lá em João, quando Natal fala, né, pode algo bom vir de Nazaré, né? Como assim? Então é muito interessante quando nós vemos isso, por quê? Porque ela entrou num processo de ficar perturbada, né? Confusa, então traz ele, né? Perturbou-se, então ela ficou confusa, ela ficou reflexiva com isso, né? Com essas palavras, e ela começou a pensar que seria o significado de semelhante saudação, né? Ave cheia de graça, né? O Senhor é convosco, né? Se nós olharmos para a história, essas da saudação, né? Do ave era uma saudação de alegria, né? De regozijo, de felicidade, né? Era um olá, e era algo a mais, vamos dizer assim, era algo mais chique. Vamos dizer assim, né? Algo mais chique. Porque até, se nós olharmos na história, né? Os gladiadores, eles e o povo romano falavam, né? Ave César, né? Então, entrando nesse processo de saudação, né? Uma saudação diferencial. Então, né? Por que esse merecimento? Por que o anjo do Senhor está me saudando dessa forma, né? Porque ela não era acostumada, vamos dizer assim, e entra nesse processo de reflexão. Por quê? Porque não era... Isso era esperado o quê? Para as pessoas da alta sociedade, né? E elas se vendo na sua simplicidade, na sua humildade. E nós nos deparamos com isso. Quantas vezes nós não nos sentimos merecedores daquilo que o Senhor prepara para nós, da forma que o Senhor vem até nós, da forma que as coisas acontecem. Por que o Senhor me escolheu no meio da minha família para representar tal situação? Por que o Senhor me escolheu para ter esse dom da música e cantar nesse ministério, louvar ao Senhor? Por que eu? Qual que é o meu diferencial? E nós vemos isso, esse processo de humildade, em várias pessoas que narram para nós a palavra. Davi a mesma coisa, José do Egito e tantos outros que não entendem esse processo ao primeiro momento de por que nós entramos nisso e nós esquecemos, né, de que o Senhor está olhando, que o Senhor preparou, que como Edson disse, o nosso nome já está definido pelo Senhor e escrito antes do nosso nascimento. E a nossa história também é escrita pelo Senhor. Ele decide tudo antes do nosso desenvolvimento, nascimento, quem Ele quer que nós sejamos, quem Ele quer e o que nós possamos fazer
para a sua obra. Então é muito interessante nós vemos esse processo de humildade, de entrar no processo de por que eu? Por que por que esse olá tão majestoso, né? Sou tão simples. Então eu achei tão bonito nós olharmos isso. E daí nós também vemos que Maria fica cheia do Espírito Santo. E ele vai capacitando ela, instruindo ela. Nós vemos isso no decorrer da passagem, porque ela mostra um processo de tomar posse. Depois que ela entra nesse processo e o anjo fala para ela, não temas, ela entra num processo de tomar posse e começa a entender que o Espírito vai instruindo ela por toda a sua caminhada, por toda a sua vivência com Cristo, para conseguir e passar os ensinamentos para ele, né, o básico e todo o processo de ser a auxiliadora. Então é muito, muito lindo quando nós vemos isso. O que falta muito em nós muitas vezes é entendermos que o Senhor e o agir do Espírito, ele não está só na espiritualidade. Ele também é você pedir o agir do Espírito para você ser uma boa mãe, um bom pai, um bom filho, uma boa filha, bom no trabalho. É você pedir que o Espírito conduza, porque o Espírito é detentor de toda a ciência, de todo o conhecimento, de todas as coisas. Então é lindo, é maravilhoso quando nós vemos e entendemos essa situação e temos noção disso. E daí, quando nós entendemos que o Senhor, ele capacita, instrui, que é o mesmo processo daquela frase tão interessante e que nós conhecemos, né? Que o Senhor, ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Então ele vem capacitando todos nós, assim como capacitou Maria. E daí nós vemos também, quando o anjo vem falar para ela no versículo 30, né? Não temas, Maria. Vemos aí também uma preparação para tudo que viria, para tudo que ia acontecer daquele momento em diante, todas as tribulações que ela passaria, todos os processos com Cristo, depois no processo da caminhada de Cristo, onde teve perseguições, no processo da cruz, no processo do Calvário, da ressurreição e todos os outros momentos. O Senhor já a preparava. Não temas, não tenha medo, não titubeie. E o Senhor fala isso para todos nós no dia de hoje, na hora de hoje e desde o momento que nós dissemos o nosso sim, assim como ela disse para o Senhor. Então o Senhor vem dizer para nós, não temas, eu estou contigo, tudo é possível para o Senhor. E isso nós temos que levar tatuado, gravado na nossa mente e no nosso coração para todas as tribulações que nós vamos passar, não só naquela que nós estamos passando naquele momento. Então não é só não ter medo quando a gente está diante de uma prova e depois esquece e daí tem medo na próxima prova, não. É em todo o instante, é numa constância. E é muito lindo nós vermos isso. Então não temas, né? O Senhor vem falar isso para todos nós. E aqui nós também vemos no versículo 34 que ela toma posse do que o anjo pede para ela, porque ela não teme, ela não titubeia, ela não questiona, ela não vira as costas pro anjo, ela não fica, mas por que eu? Ai, o que é isso do que você estava falando? Ai, eu não acredito, como é que o Senhor me escolheu, e eu não acredito, então ela não entra nesse processo, que muitos de nós fazemos e que muitos de nós entramos. Então por isso que nós temos que aprender com Maria, porque desde o momento que o Senhor a chama, ela entra no processo de botar a sua submissão e servidão ao Senhor, que é o que nós todos devemos fazer, de imediato. Então ela dá continuidade àquilo que ela aprendeu, como o Edson disse, no seio da sua família, no povo que ali ela estava inserida. Então olha que interessante nós vermos isso, né? Então, colocando assim para nós, que é para nós não titubearmos quando o Senhor nos der uma missão, não titubearmos quando o Senhor vir até nós, mostrar que caminho que nós devemos seguir. Às vezes é um caminho que ao nosso olhar é impossível de nós passarmos, mas se ali o Senhor quer que nós estejamos e se é ali que o Senhor quer nos conduzir, nós temos que ir. E daí ela também só mostra um processo
querer esclarecer, né, entender como ocorreria essa concepção de Cristo se ela não conhecia homem nenhum, ela só estava noiva de José, ela nem, né, não tinha esse relacionado. Como isso ia acontecer? Deus, como assim? É natural, é algo que a gente vê da pureza do nosso ser, né, de se deparar com algo desconhecido e impossível e querer entender como que isso ocorrerá. E daí o anjo a explica, e ela entende, ela toma posse. E assim, ela entra no processo num versículo e num exemplo que todos nós deveríamos tomar posse, entendendo o que o anjo fala, né, que deveríamos tatuar no nosso ser, na nossa mente, no nosso coração, que porque a Deus nenhuma coisa é impossível. E tomando posse dela, assim como Maria, porque ela toma posse que para Deus nada é impossível. Então nós temos que tomar posse disso também quando nós nos deparamos com as situações da nossa vida que nos impedem de ir para frente, que nos deixam com medo, temerosos. Então não, né, que nós temos essa visão. E dentro disso também, tomando posse disso, assim como Maria, ela mostra para nós como que nós, dando o nosso sim para o Senhor, nós temos que nos colocar diante do Senhor, mostrando: Senhor, eis-me aqui, eu sou sua serva, Senhor. É que nem aquela música: eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Então, olha que lindo, né? Por isso eu respondi: aqui estou. Então, é se colocando à disposição, à vontade, da majestade, da soberania, do querer do Senhor, e não entrar num processo de sermos inimigos do Senhor ou querer sermos disputar com o Senhor, né? O Senhor manda a gente fazer alguma coisa, a gente não vou fazer desse jeito, eu vou fazer do meu jeito, né? Temos ir contra a palavra do Senhor, não. Nós temos que nos colocar nesse processo de servidão. Senhor, estamos aqui, o que quer que façamos? Que é o que ela fala: faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo o teu querer, o que tu vais dizer, não o que eu quero, o que eu acho, não. Então é a tua palavra de Gênesis e Apocalipse, é a tua palavra do vai, do fica, do ajoelha, vigia, ora e todas as palavras. E é muito lindo que nós vemos isso também quando nós vemos duas falas de Maria que traz para nós, que são muito interessantes e que são espelhos, que faz a gente aprender como ser cristão, como servir a Deus. Que é quando ela fala nessa: Senhor, faça-se em mim a tua palavra. Então, o que tu queres, o que tu diz, o teu verbo. Além disso, nós vemos também o processo de Cristo. Então, se faça-se em mim o teu verbo, né? Então entra, venha, Senhor, é o meu sim para ti, que o verbo venha e seja gerado, mas também esse processo da palavra do Senhor se cumprir nela. E muitas vezes, como a Edson estava trazendo, nós negamos, nós falamos para o Senhor: eu não quero, estou repreendido, não, para mim isso não. E é a vontade do Senhor, é o querer do Senhor. Então nós temos que entender que na nossa relação com Deus é uma relação de amor, Ele é o nosso Pai, né, celestial, como nós trouxemos no processo do Pai Nosso. E nós somos os seus filhos, mas ao mesmo tempo somos suas criaturas, ao mesmo tempo somos seus servos, ao mesmo tempo trabalhamos para o Senhor, trabalhamos para a obra, trabalhamos para rebanhar mais para Cristo e salvar cada vez mais almas. Então é muito lindo quando nós vemos esse processo. E em segundo ponto, em contrapartida, no primeiro milagre de Cristo, quando ela fala pro pessoal dos servos, né, os pessoal ali da cozinha: faça segundo o que ele vos disser. Então, faça o que ele vos disser. Ela vai para Cristo. Quando Cristo, ela não fala: vocês façam isso, isso e aquilo. Não, faça o que ele vos disser. E Cristo fala: pega isso e aquilo, né? Vão lá, enche essas talhas, vão buscar água. Mas não é só isso. Ela está falando para nós: faça o que ele vos disser. Se ele diz para você: dá a outra face, você dá a outra face. Se ele diz para você: perdoa, você perdoa. Se ele diz para você: orar e vigiar, você ora e vigia. Então tudo o que Cristo diz para nós, Maria está falando:
faça o que ele diz. É como, por exemplo, uma mãe em relação, porque daí nós vemos o processo da Trindade em Cristo, né? Então, Cristo homem, Cristo Deus, né? E o Espírito Santo fazendo essa união em nós, para conosco, né? E para nos auxiliar. É muito lindo quando nós vemos isso, que é, por exemplo, o auxílio de uma mãe e um pai, né? Quando você vai pedir algo para sua mãe a mãe fala, se seu pai deixar, você pode fazer isso, né? A ver com seu pai. Aí o pai vai lá e fala, não, pode fazer e tal. Então tá ali no auxílio. Então esse processo do faça o que o seu pai tá mandando, também no processo no puxão de orelha, vai fazer o que teu pai tá mandando. Olha o que seu pai tá falando. Então a gente vê esse processo maravilhoso dela mostrando, apontando o caminho. Por isso que nós entendemos e vemos que Maria é uma seta, é um espelho onde ela reflete a luz de Cristo para nós. É o processo da comparação de Nossa Senhora com a Lua, porque a Lua é um satélite natural da Terra, então ela pega e ela reflete a luz do Sol. Ela não tem luz própria, e isso faz de nós entender que nós não temos luz própria. Nós temos uma luz que emana e que vem de dentro de nós, mas ela é de Deus. Então quando as pessoas veem a nossa luz, o nosso brilho, elas estão vendo a Deus, porque nós estamos assim transmitindo Deus pelas nossas ações. Então é muito lindo quando nós vemos esse processo de como ser um cristão, como ser um servo do Senhor nessas duas falas de Maria. E nós vemos também que Maria, ela entende e toma posse da missão que lhe foi dada e ela agiliza, né? Tanto que fala para nós, versículo 39, que ela vai apressada para as montanhas, para a cidade de Judá, onde morava Zacarias e sua prima Isabel. Então é muito interessante quando nós vemos isso, né? Ela vai apressada, ela vai pronta. E quantas vezes nós não somos prontos para fazer o agir de Deus, para colocar em prática o agir de Deus, e o mundo está acontecendo, e o tempo está passando e nós estamos estagnados, não fazendo a obra acontecer, não fazendo a graça acontecer, não só para nós, mas para todos à nossa volta. Então é muito lindo também quando nós vemos esse processo de quando Isabel, né, quando Maria chega na casa de Isabel, né, a saúda, né, e entra nesse processo, e quando ela bendiz Isabel, Isabel bendiz Maria, mostrando esse processo da honra, né, que honra recebê-la. Então como nós estamos sendo essas pessoas? Nós estamos sendo pessoas que os outros sentem uma honra de receber, ficam felizes, se felicitam. Ou nós estamos, pelo nosso testemunho, né? Nossa, olha, aquela pessoa foi na minha casa, tão bom, né? Nós oramos, aquele processo, nossa, me senti tão bem. Aquela pessoa chega para visitar, a gente traz uma paz. Ou nós somos aquelas pessoas que traz uma nuvem preta carregada para a família, para a vida, para a casa dos outros, para o nosso próprio convívio também. Então é muito lindo quando nós vemos isso e entendemos que Maria foi chamada pelo anjo de cheia da graça, foi chamada por Isabel por meio do Espírito Santo, porque Isabel foi enchida pelo Espírito Santo, como a Edson estava trazendo para nós. Então o Espírito falava através de Isabel nas palavras delas. Então ela foi chamada de bendita, de bem-aventurada. Então aquela que recebe as graças do céu, aquela que é abençoada, aquela que é cheia da graça do Senhor. E nós, como nós estamos sendo chamados? Aquele lá é o hipócrita, porque ele fala uma coisa lá na nossa igreja, mas eu sou vizinha dele e ele faz outra coisa na casa dele. Não, aquele é o beberrão. Aquele é isso, aquele é aquilo. As pessoas não estão nos conhecendo pelo nosso nome, assim como traz o Edson. As pessoas não estão nos conhecendo pelo nosso sobrenome, que é Cristo. Aquela lá é cristão, aquela lá é cristão. Olha, nossa, é diferente. Então é muito interessante quando nós vemos esse processo. E o exemplo de Maria, e a exemplo de Maria, nós também temos que pensar que cristão nós somos. Que cristão nós estamos sendo? Aqueles que cumprem a palavra do Senhor, aqueles que colocam em prática, ou aqueles que não, que ouvem, entra por um ouvido e sai pelo outro, que faz tudo errado, que quer ficar com dois pés em duas canoas, estar com Cristo, estar com o mundo ao mesmo tempo, fazendo esse balaio, vamos dizer assim, essa mistureba. Então é dentro disso, depois dessa reflexão, que cristão eu estou sendo, da minha conduta, do meu agir,
o que eu vou fazer daqui para frente? Vou seguir e aprender com Nossa Senhora? Vou seguir e aprender com o testemunho dela, da mãe? Testemunho em várias partes e de várias formas? Ou vou agir à contramão, falando que tudo que ela fez estava errado? Que tudo que ela fez é mais insignificante que o pó da rua, vamos dizer assim. Por quê? Pela criação de Cristo. Porque ela criou, Cristo começa a estar trazendo. O Senhor fala para nós na sua palavra que Ele cuida de nós através dos laços humanos, que são os nossos pais, que são as nossas famílias, aqueles que nos tem o processo da nossa criação. Então por que reduzir ela a nada? Por que reduzir ela como uma qualquer? O Senhor nos ensina a honrar pai e mãe. Como é que nós vamos falar que Nossa Senhora foi só uma incubadora? Não podemos falar que Jesus foi filho de chocadeira. Por que não? Porque o Senhor deu uma mãe a ele. Ele, por meio do seu Espírito, a ensinou, mostrou como ela deveria ser. Além de mãe do Senhor, serva do Senhor, filha do Senhor. E sempre, a todo instante, nós vemos isso claramente no versículo 46 ao 56, ela se colocando como pequena, mostrando que só Deus é grande, mostrando qual que é o nome que é santo, mostrando a sua servidão, a sua pequenez diante da grandeza do Senhor, mesmo tendo carregado a coisa mais preciosa que existe no seu ventre. Então, quando nós entendemos esse processo, nós vemos que é sim necessário, é sim importante olhar para o exemplo de Maria e aprender e colocarmos em prática aquilo que ela colocou em prática, porque o Senhor a ensinou. O que você traz mais, Edson? Interessante quando você traz o texto de Oséias do capítulo 11, quando Deus diz: segurava-os com laços humanos e com laços de amor. Que lindo isso! Veja, é tão maravilhoso olharmos quando o tema da live é aprender com Maria. Aprender o quê? Maria, veja, Maria se tornou o canal da graça. Não é o canal da graça, a portadora da luz, o gerador da luz. O gerador da luz. O grande canal da graça. Eis uma pergunta para nós. Eis uma pergunta para nós. Porque veja, nós passamos a partir do momento quando Paulo vem dizer que a partir do batismo, a palavra atesta isso, o manual da vida, a Bíblia atesta isso, que a partir do batismo nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Templo. E como diz Paulo na primeira carta de Coríntios, no capítulo 3, versos 16 e 17, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado e isso sois vós. Sabias que tu és um templo sagrado? E logo, na condição, veja, na condição de templo sagrado, nós também somos portadores da graça? Não estamos destruindo o templo de Deus? Maria foi portadora da graça, canal da graça. Hoje muitas pessoas é canal de carniça. Se colocam como canal de notícia ruim. Canal de reclamação, de murmuração, canal de palavrão, de fofoca, canal de guardar ranço, ódio, mágoa, ressentimento, acusações, discriminações, desdém, desprezo. Munido, como a palavra diz, cheio de falsidades, de ideologias, de crendices, de idolatrias. A palavra é clara para nós. Maria diz: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Muito bem. Logo, a palavra do Senhor é o quê? Ser cristão não é para qualquer um realmente. Porque a palavra nos chama a um compromisso de fidelidade com Deus. É ou não é verdade o que Jesus diz lá em João, no capítulo 14, versos 23? Se permanecerdes em mim
diz ele, e as minhas palavras permanecerem em vós, eu e o meu Pai viremos nele e nele faremos morada. João 14, 23 diz, Jesus fala, aquele que me ama. Esse antes é João 15, 7. Esse agora, João 14, 23 diz, aquele que me ama. Você ama a Deus? Porque Maria amou o Senhor. Entregou-se ao Senhor. Jesus diz, aquele que me ama. Você acha que ela amou Jesus? Jesus diz, aquele que me ama e ama a minha palavra. Maria disse o quê? Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Como a Isa bem estava dizendo. E a palavra do Senhor? Realmente és observador dela? Porque Paulo diz que nós somos bons para ouvir, ruins para praticar. Por isso que muitas pessoas estão pedalando para dar testemunho. Seja na vida espiritual, material, profissional, social, familiar. Às vezes, numa situação de sentimental ou na ordem da carne, uma enfermidade. Tem pessoas que estão pedalando para dar testemunhos. Porque a palavra não está na pessoa. A palavra não está naquele coração. Maria diz, faça-se em mim segundo a sua palavra. E Jesus diz em João 14, 23, aquele que me ama e ama a minha palavra, eu e o meu Pai viremos nele para fazer nele morada. Querido e querida, é um chamado nesta tarde. O Senhor está nesse momento, nesta palavra, chamando-nos para fazermos como Maria. Aprender como Maria, mãe de Jesus. Veja como é importante entender. Portanto, se nós recebemos essa força, nesse momento que nós recebemos essa força que é o Espírito Santo, logo você, eu, nós, estamos conectados com Deus. Estamos naquele momento ligados com Deus. Nós fomos selados a partir do batismo. Você, eu, nós recebemos um selo. Esse selo está em nós. É a graça, é a força de Deus em nós. E esse selo, veja, que fomos selados, quando você, tendo esse selo, presta atenção, você tendo esse selo e tomando posse desse selo, acreditando nesse selo, na força desse selo, quando você toma a palavra, este selo, o Espírito Santo, faz essa palavra movimentar em você. Sabe uma água parada? Água parada dá dengue, não dá? Água parada dá dengue, dá coisa ruim. Água é movimento, uma água tem que estar em movimento. Não é verdade? Tem movimento? Este selo faz essa água entrar em movimento. Jesus não falou para a samaritana, a água que eu vou te dar você não vai ter mais sede? Então veja bem, quando você recebe este selo no batismo e no momento em que você toma a palavra, o Espírito Santo faz a palavra que está em você, que está em mim, que está em nós, ter movimento. E essa palavra começa a movimentar em nosso favor. E coisas poderosas passam a acontecer na nossa vida. Mas veja, para os racionais, diz Paulo, para os homens racionais, isto é crendices. A palavra está escrito isso. O homem espiritual entende, mas os homens carnal, o coração da carne, não toma posse disso. E os que tomam posse dão testemunho dessa graça. Por isso que Maria diz, faça-se em mim, segundo a tua palavra, segundo a tua força, segundo o teu poder. Veja, foi a graça de Deus que capacitou Maria. Foi o poder de Deus que capacitou Maria, como bem disse a Isa, a passar por todo aquele processo que Zacarias disse a ela. Uma espada vai ultrapassar o seu coração. No versículo 38, você vê de Lucas 1, você vê que Maria se propõe a se deixar conduzir pelo Espírito. No versículo 38, mostra claramente ela deixando-se conduzir pelo Espírito de Deus naquele momento. Como é lindo ver isto aqui no versículo 38. Diz assim, então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim
segundo a vossa palavra. Ela deixou-se conduzir pelo Espírito que já estava nela. E aí? Tens o Espírito Santo? Realmente tomou posse do Espírito que foi entronizado na sua vida? Por isso, muitos cristãos precisa haver uma efusão. Tem o Espírito Santo, mas ele está trancado, impedido de agir. Tem aquela música, Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Pede o Espírito Santo. Pede o Espírito Santo para fazer uma efusão. Colocar essa água em movimento, a água da palavra. Veja, e ele vai fazer esse computador de bordo, que é a palavra, movimentar dentro do teu coração. Veja, Maria ela não tinha entendido a palavra. Como disse, ela não fugiu. O anjo disse para ela, não temas. O anjo disse para ela, não temas. Por que Deus mandou o anjo dizer para ela, não temas? Porque se você for lá em Êxodo 23, versos 20, Deus diz, vou enviar um anjo adiante de ti para te conduzir ao lugar que te preparei. Estás preparado para o lugar que o Senhor preparou? Mas ele diz, o anjo está de sobreaviso na tua presença, ouça o que ele te diz. Você é capaz de ouvir o que o anjo está dizendo nessa tarde? Como o anjo desceu à igreja de Sardes, está em Apocalipse 3, e disse, és considerada viva, mas estás morta. Você é uma pessoa viva no espírito ou morta? Vegetando, não crendo mais em nada, desistindo de tudo, com desânimo total? Ser como Maria, aprender como Maria, faça-se em mim, Senhor, segundo a vossa palavra. Lá em Êxodo 23, 20, o Senhor diz, o meu anjo marchará diante de ti. Ouça o que ele diz, não lhe resista, porque meu anjo marchará diante de ti. A palavra do Senhor vem nessa tarde para nos dar um estímulo, para levantar o seu ânimo. Maria dá o seu sim para Deus, ela dá o sim para a missão. Quando ela está cheia e compreende, e que ela diz, faça-se em mim, eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a vossa palavra, ela toma uma atitude, vou trabalhar. Deixa eu sair um pouco daqui. Toma uma atitude com José, vamos falar para minha prima. Chega lá na prima, ela já foi levar Deus para a prima, ela foi levar o Espírito para a prima, ela foi levar a força que ela tinha para a prima, ela foi mostrar o seu diferencial, tanto que a prima, com o cumprimento dela, sentiu amor na sua palavra. Você tem a capacidade de transmitir amor nas palavras? Maria cumprimentou muitos parentes hoje, era a prima dela, muitos parentes hoje se odeiam, não se aceitam. Não é só amigos, não. É filhos com pai, pais com filhos, irmão com irmão, parente. Eu prefiro longe. Aonde está Deus no seu coração? Aprender com Maria. Ela levou, e Isabel sente a força entrar na casa dela. E Isabel feliz. E diz que Isabel ficou cheia do Espírito. Veja, quando ouve a voz do cumprimento do amor, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem? É Deus. E o que Isabel fala cheia de Deus? Bendita és tu entre as mulheres. Como que você pode, muitos, dizer que está cheio do Espírito Santo e dizer, quem é esta? É uma qualquer. Não é estranho? Isabel estava cheia de Deus e disse, bendita. Quem é hoje, como nós, comedores de feijão, mesmo que na terra que Isabel viveu, poder dizer é uma qualquer? Não ter amor para corresponder, não entender, não respeitar e não olhar e dizer, esta mulher é uma seta. Ela é grande, como diz o Cântico dos Cânticos, temível como um exército. Temível como um exército, em ordem de batalha com todos. Aquela que pisa, como diz em Apocalipse, a cabeça da serpente. Aquela que Deus diz lá no início,
porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. E foi confirmado na cruz, foi confirmado na cruz. O que o Senhor disse em Gênesis. O inimigo pegou ódio. Quando ele foi derrotado, Jesus ressuscitou. E ele teve que saber, foi dela que ele nasceu. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Todos aqueles que apontam o dedo e minimizam aquela que é um exemplo e que tem que ser exemplo para nós, está com o veneno de Satanás. Infelizmente. Recebeu o conselho do inimigo. Desfazer daquela que foi a mãe do meu Senhor. Do meu Deus. Foi isso que Isabel disse. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Olha o que diz agora. Que honra ter na minha casa a mãe do meu Deus. Viu onde Isabel colocou Deus? Bem acima. A mãe. Mas que honra ter na minha casa, na minha vida, junto de mim, a mãe do meu Deus. Como que você muitas vezes trata pessoas? Como é que você olha para as pessoas muitas vezes? O Senhor pergunta para mim, não é só para você, não para nós. Como você tem tratado as pessoas? Que te dá amor, que te dá carinho. Vê como intransigente, como chato, como... Nossa, sai do meu pé. Veja que lindo isso. Maria se torna espelho. Espelho, recipiente, ponto de referência. Isso quer dizer o quê? Ser cristão dentro da igreja é fácil. Rezar o Pai Nosso de mãos dadas, a fila da comunhão. Fazer isso, louvor, orar junto. Né? É muito fácil ser cristão na igreja. Maria se tornou recipiente, veja, espelho e ponto de referência. Ser cristão é no dia a dia. Em casa, no trabalho, na rua, com os amigos, na balada, na esquina, no boteco, no mercado, no táxi, no ônibus, no metrô, na bicicleta, no seu carro, no trânsito. Ser espelho, recipiente e ponto de referência. Aprender com Maria. Maria levou alegria para um coração que antes já não tinha esperança e que estava no 3º mês de gravidez. E foi levar também ajuda. Temos a capacidade de ajudar. Que honra, diz Isabel. E lá no versículo 45, Isabel diz: bem-aventurada és tu que crestes. Veja, falou para Maria: bem-aventurada é tu que acreditou, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Sabe o que eu quero dizer para você? Se você nesta tarde, nesta live, toma posse com toda a simplicidade, bendito és Deus, o nome de Deus pela tua vida, pois se há de cumprir os desejos do teu coração, aquilo que você busca. Eu tomo nesse momento as palavras de Isabel, como ela disse para Maria: bem-aventurada és tu que acreditou, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas, disse para Maria. E eu hoje digo: bem-aventurados és Jesus, pois se há de cumprir no teu coração, na tua vida, na tua família, na tua história, nos teus desejos, aquilo que foi dito para você nessa tarde. Você é uma pessoa abençoada por Deus. A igreja, lá atrás, rezou assim. A Bíblia narra, está tudo na Bíblia, a primeira parte da Ave Maria. Ave cheia de graça, o anjo diz. O Senhor é contigo, o anjo diz. Ave Maria, cheia de graça, o nome dela é Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, Isabel disse isso. Bendito é o fruto do teu ventre, Isabel disse isso.
A igreja entende, um tempo depois, compreendendo a grandeza dela, e que ela não podia ganhar outro lugar. Se Dimas ganhou, Dimas, o bom ladrão, ganhou o céu no mesmo dia, aonde está a mãe dele? Aonde está Nossa Senhora? Aquela que nós chamamos de Nossa Senhora, mãe de tantos nomes, Graça, Fátima, de Medjugorje, Rosa Mística, Maria de tantos nomes, tantos títulos. A igreja entende e chama ela de santa. Pede, vem nos chamar santa. Quem? Maria, mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Rogue por nós, como fez nas bodas de Caná, como bem explicou a Isa. Rogai por nós, porque somos fracos. Tu entendeu como ser serva, Maria? Ensina-nos. Rogai por nós, fracos, pecadores. Agora, no momento que estamos passando da sua prova, da sua dúvida, da sua situação, seja ela dificuldade espiritual, familiar, social, financeira, profissional, seja uma dor na carne, uma enfermidade, rogai por nós, agora. E no dia da nossa passagem, que for carimbado o passaporte para a vida eterna. Querido, querida, pegue minha cruz. Eu quero você neste momento. Que você venha comigo. Não dá para esquecer. Aos pés da cruz, estava lá. Não teve como tirar ela de perto. A espada estava ultrapassando o coração dela. O microquimerismo, as células emocionais entre a mãe e o filho. Ele olha para ela e diz: mulher, eis aí teu filho. João não era filho dela. Carnal não. Mulher, eis aí teu filho. Ele olha para João e diz para Maria: filho, eis aí tua mãe. Consegue compreender isso? O racional não vai compreender, mas você neste momento pode compreender. E ela diante da cruz olhou para esse sinal de amor que nos faz ver como se deu por nós. Seu sangue. Ela olhava ali o microquimerismo de sentimento de dor. A interlocução do olhar de dor da mãe e sentindo a dor do filho. Neste momento, aos pés da cruz, coloco a sua, a minha, a nossa situação. Seja ela qual for, neste momento. Eu peço neste momento, na luz do Espírito Santo, pela intercessão dos anjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, junto com ela, neste momento, o teu fardo fique na cruz. O meu, o nosso. Seja ele aonde, seja ele qual for e aonde estiver, na cruz. Vamos aprender com ela, ficar em pé, não caído no chão, ela ficou em pé, estava ali diante da cruz, em pé firme, crendo que o Cristo não permaneceu na cruz, mas ela ficou como sinal, como diz Paulo em Gálatas no capítulo 6, que gloria pela cruz de Cristo, e na cruz, porque ele sabe que é o sinal da salvação, da força, do poder de Deus, aonde todas as impossibilidades ficou, e a partir da cruz tudo nos tornou possível, pelo sangue de Jesus derramado por você, pela sua, minha, a nossa causa. Neste momento, a mãe ajuda você a abraçar a sua causa, não importa qual seja, porque ela disse: faça-se em mim segundo a vossa palavra. A palavra do Senhor em ti, em mim, em nós nessa tarde. Neste momento, eu chamo você, tome posse. Tome posse. Que o Senhor quer surpreender você nessa tarde. Surpreender com uma palavra nova. Sabe qual é o nome do anjo? Foi Gabriel. Gabriel, o anjo da boa notícia. São Miguel, o que combate o mal. São Rafael, o anjo da cura.
E Gabriel é da boa notícia. Gabriel vai visitar você agora, o anjo Gabriel, para dizer a você: deu certo. Porque você assina um contrato. Você assinou um contrato agora com o Senhor. Ah, mas se já assinei, sim, então o Senhor está reafirmando. Se você é aquela que já está, o Senhor está reafirmando. E eu oro nesse momento com esse Salmo 21 com você. Meu Deus, como disse Jesus, não me abandone porque me abandonaste. Permaneceis longe de nossas súplicas, dos gemidos. Meu Deus, clamo de dia e não me responde. Imploro de noite e não me atendes. É assim que você tem sentido? Presta atenção nisso. Entretanto, vós habitais em vosso santuário, vós que sois a glória de Israel. Nossos pais puseram sua confiança em vós e esperaram em vós e os livrastes. Vos clamaram e foram salvos, confiaram em vós e não foram confundidos. Eu, porém, sou um verme, não sou um homem, um opróbrio de todos os abjeção de plebe. Olha como era o povo de Nazaré. Como que você se sente? Tome essa oração, esse salmo com você. Se sinta como nesse momento, como aquele povo que os outros não acreditam. Todos que me veem zombam de mim. Diz, meneando a cabeça, esperou no Senhor, pois que Ele o livre, que o salve, se o ama. Sim, fostes vós que me tiraste das entranhas de minha mãe, seguro me fizestes repousar em seu seio. Eu vos fui entregue desde o meu nascer, desde o ventre de minha mãe, vós sois o meu Deus. Não fiquei longe de mim, meu Senhor, pois estou atribulado. Vinde para perto de mim, pois não há quem ajude. Cercam-me os touros numerosos, rodeiam-me touros de Bazã. Contra mim eles abrem suas fauces, como o leão que ruge e arrebata. Derramam-me água, todos os meus ossos desconjuntam-se. Meu coração tornou-se como cerca de corrente, e minhas entranhas, minha garganta está seca qual o barro cozido. Pega-se no paladar a minha língua, vós me reduzistes ao pó da morte. Quantos neste momento, eu paro aqui, no versículo 16, estão se sentindo assim? Sem paladar, sem fome, depressão, sofrendo, sem vida, sem gosto. Outros leitos de hospitais, UTI, outros com uma angústia como um fel. E só você sabe as dores que você sente, o sentimento dentro do teu coração. Olha como estava o salmista, Davi. Sim, rodeia-me uma malta de cães, cerca-me um bando de malfeitores, traspassa minhas mãos e pés. Poderia contar os meus ossos, eles me olham e me servam com alegria. Repartem entre si minhas vestes, lançam-me sobre a sorte a minha túnica. Você vê de quem que está falando o salmo? Veja o salmo de Davi, tudo aquilo que Jesus viveu na presença da mãe. Porém vós, Senhor, não vos afasteis de mim. O meu auxílio, bem depressa me ajudai. Livra-me da espada da minha alma e das garras dos cães a minha vida. Salva-me a mim, mísero fauze, do leão dos chifres dos búfalos. Então anunciarei o vosso nome aos meus irmãos e vos louvarei no meio da assembleia. Vós que temeis o Senhor, agora é você comigo direto. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Vós que descendentes de Jacó, aclamai-o. Temei-o de todos vós, estirpe de Israel, porque ele não rejeitou, ele não desprezou a miséria do infeliz.
nem dele desviou a sua face, mas ouviu quando suplicava. De vós procede o meu louvor, grande na assembleia, e cumprirei os meus votos na presença dos que vos temem. Os pobres comerão e serão saciados, louvarão o Senhor, aqueles que o procuram. Vivam para sempre os nossos corações, hão de lembrar-vos do Senhor, e eles o converter todos os povos da terra. Diante dele prostrarão todas as famílias das nações, porque a realeza pertence ao Senhor, e ele impera sobre as nações. Todos os que dormem no seio da terra o adorarão, diante dele se prostrarão os que retornam ao pó. Para ele viverá a minha alma, há de servir. Veja, a minha alma há de servir-lo. Minha descendência, ela o falará do Senhor às gerações futuras, e proclamará a sua justiça ao povo que há de nascer, e o que fez o Senhor. Então eu quero dizer para você neste momento, o final, versículo 8 do Salmo 137. O Senhor completará o que em seu auxílio começou, porque eterna é a vossa bondade. Não abandoneis a obra de vossas mãos. Eu quero que neste momento você glorifique ao Senhor. Chama o Senhor neste momento para a sua vida, agora. E glorifica o Senhor. Senhor, entre em nossas casas, entre em nossas vidas, Senhor, e faça a boa nova acontecer. E faça a nossa vida, Senhor, ser cheia de graça. Mas faça, Senhor, porque nós nos derramamos aos teus pés. Porque pedimos que entre, Senhor. Porque somos teus servos. E agimos conforme a conduta que pedes que agimos, Senhor. Obrigada, Senhor, por atender às nossas preces, por ouvir o nosso clamor, por nos enviar uma intercessora junto a Ti, que é a Mãe, Nossa Senhora, Maria de tantos nomes. Obrigada, Senhor, por ouvir aqueles que gemem, que choram, que sofrem, e que no silêncio Tu ouves o clamor. Obrigada, Senhor, por encher a nossa vida de vida. Obrigada, Senhor, por nos encher de esperança, pela Tua santa misericórdia, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado na cruz, sangue e água que jorraram e que nos lavam, nos purificam. Obrigada, Senhor, por nos dar o passaporte, a Tua santa palavra, para sabermos o caminho a se tratar e a se seguir, para estarmos no Teu reino, para conquistarmos os céus. Muito obrigada, Senhor, pelos santos, os anjos. Santos porque são setas, assim como Maria, mostrando o que é ser servo do Senhor, dentro da nossa fraqueza humana, tendo os nossos erros, os nossos tropeços, mas dando a volta e sempre, Senhor, voltando à conduta que Tu quer que tenhamos. Os anjos, Senhor, que vêm trazer as boas novas e levar a Ti os nossos clamores. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada mesmo, pelo Seu santo amor, pela Sua santa misericórdia e pelo Espírito que nos conduz a fazer o reto, o certo e a sermos verdadeiros cristãos. Versículo 24 diz: Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Vós, descendentes de Jacó, aclamai-o. Temei todos vós, estirpe de Israel. Se você crê, bendito é o Senhor. Se você não crê, simplesmente fique em paz, fique tranquilo, que também oro por você. Aprender com Maria. Por isso falamos com ela, para nos ajudar como ajudou nas bodas de Caná. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas em você, em mim, em nós, em todos aqueles que pediram as nossas orações. Que o Senhor encontre neste momento, que vá em socorro à sua súplica, às suas dores, angústias, e também que Ele seja rejubilado pelo louvor que você faz ao coração dele. Que as bênçãos do Senhor venham sobre você, sobre mim, sobre nós. Assim rezamos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que o Senhor, nesta tarde, neste momento, visita todas as áreas que você pediu e que você estendeu o seu coração a Ele. E eu glorifico o Senhor por você, por mim, por nós e por aqueles que hão de vir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz com o Senhor e com a palavra dele. E até o próximo. Um beijo no teu coração e até o próximo.